Vamos lá. Deixa eu chamar a Tati aqui. Vamos ver, né? Se agora vai. Tô te ouvindo. Aê! O problema Pronto, tá todo mundo empate? tô... Não, não é com você. é com a Nas técnicas. Pronto, é só Ótimo, ligar vamos o ver se celular, todo botar mundo em tá. linha de TV que vai dar tudo certo. Vamos lá. Isso. Pronto, Jéssica disse que agora tá tudo ok. Jéssica, ajuda a gente aí, vai avisando que tá Isso. ok, viu? Tá tudo legal. Jéssica é a psicóloga que trabalha com a gente também, linda e maravilhosa, psicóloga de criança, psicóloga infantil, e ajuda bastante lá na clínica. Tá tudo ok, Jéssica? Ai, Vamos agora eu tô continuar, te que tá ouvindo bem direitinho. legal. Vamos continuar. A gente perdeu um pouquinho o fio da meada, mas a gente retoma. Não tem problema, a gente Não volta tem de problema. novo. A gente Tem que estava saber lidar com o improviso. a gente estava terminando a resposta, né, para a pergunta de Teca, que foi sobre a questão do bebezinho dela, né, que Sim. você colocou muito bem. E aí, e é o início, né, Tati? É o início justamente de onde os pais começam a perceber essa dificuldade da criança em estar aceitando um novo alimento, né? Justamente Isso. nessa transição da mamadeira para esses alimentos, né? E aí alguém perguntou aqui, a Lília, se não me engano, Lilia, perguntou, isso. e antigamente, a Lília, né? A Lília Isso. perguntou, antigamente lá, nosso papai e mamãe amassava, né? A maçãzinha, o mamão, e hoje o pediatra, o nutricionista, está passando uma nova recomendação. Ela perguntou por que disso? Sim. Por que essa nova recomendação? Fala um pouquinho pra gente, Tati, sobre isso aí. A Lilia é uma querida, assim, ela trabalha com a parte de voz, uma cantora maravilhosa, lírica. E é, Uau! Tá escutando? Tati está sem áudio? O pessoal tá falando que a Tati está sem áudio. O que está acontecendo aí? Esse microfone da Tati não está funcionando? Ainda não. Tá, então vamos tentar ajustar aqui. O pessoal já está falando que está sem áudio, a gente está tentando ajustar. A Gil já falou que só está me ouvindo. A Tati continua sem áudio. A Jéssica que tá dando auxílio aqui pra gente, ó. Jéssica. Ai, Jéssica Fono também entrou. Ajustar aqui o áudio dela, tá, gente? Ela saiu um pouquinho. Vamos ver o que a gente faz. Não se preocupem, a gente vai tentar ajustar e qualquer coisa a gente volta. Fiquem aí, vou sair e volto novamente para ver o que a gente consegue. Espera aí que ela tá tentando aqui de novo. Isso acontece. Vamos aguardar ela. já mudei o tipo da internet para ver se é a conexão.
Agora a gente está te ouvindo, Tati. Você tem um fone? Você quer colocar um fone para ver se melhora? Fábio até falou. Eu tenho fone, só que ele só é fone. Eu não sei se vai dar. Voltei. Mamãe disse que eu voltei. Jéssica falou que eu voltei. Pronto, voltou. Vamos lá. Deixa eu tentar dar a resposta de Lívia. Então, com esse método, a gente está tentando, o BLW é uma proposta para que a criança ela tenha essa informação de textura e essa maior autonomia. Que pegue, leve a boca, vai fazer, mesmo que ela ainda não tenha o dentinho, mas ela exercitando essa mastigação, esse fortalecimento das estruturas. Então, não tem problema oferecer a maçã raspadinha, mas além da maçã raspadinha, tem que oferecer um pedaço, tem que oferecer texturas diferentes e sabores diferentes. Quanto maior variedade de experiência, Ela perguntou se acontece algum problema de engasgo. Se pode acontecer essa questão, Tati, da criança engasgar por conta da não ser, né, da alimentação da frutinha não ser raspadinha. Mas eu acho que é você colocar um tamanho que dê para a criança mastigar, não é isso? Tati está tentando colocar o fone, gente, para ver se fica melhor. Ela. Vou tentar de novo. A Jéssica tá mandando um monte de dica. Voltou, parou de novo. Deixa ela. Vamos tentar mais uma vez, tá? Peço desculpa aí a vocês que estão assistindo, mas infelizmente, por mais que a gente tenha preparado tudo, testado, mas essas coisas acontecem. Coloquei o fone para ver se Vamos lá. Acho que agora vai. Vamos lá. Tem que ir. Pronto. A Lília fez mais uma pergunta. tá tentando. Ela perguntou se pode ocorrer engasgo por conta disso, por conta de dar esse alimento, né? Isso. Não dar o alimento raspado. Então, o que é que tem que oferecer? Em vez de eu cortar uma banda de maçã e entregar para a criança, cortar palitinhos, tirinhas. E quando pequeno o tamanho desse alimento, ele tem que caber na palminha da mão dela. Mesmo sendo a mão pequenininha. Então, se ele cabe... Olha, uma dica legal ali. Né? Sim. No da mão dela, ela vai segurar. E no que vai morder, ela já está controlando. Não vai ter como ele enfiar todo na garganta. Né? Então, ela vai segurar e vai fazer esse movimento de levar a mão. Já vai exercitando isso um pouco também. Ótimo. E aí, tem alguns fatores, né, Tati, que influenciam nessa questão dessa seletividade alimentar. Não é um caso simples de rejeição. Não é porque a criança ela não queira comer, queira rejeitar. A gente precisa entender que existem fatores envolvendo essa questão. Não? Diversos fatores. Pode ser uma questão orgânica, a criança ela pode ter alguma alergia alimentar ou refluxo. A criança sente azia, queimação, dor, pode ter vários sintomas. Então, ela pode associar, inclusive, eu vou comer, eu vou ter uma sensação desagradável. Isso pode ir fazendo com que ela vá rejeitando. Pode ser uma das coisas. Ela pode ter incoordenação na sucção, deglutição. O áudio. Saiu o áudio de Tati de novo. A gente não tá te ouvindo de novo. A imagem
imagem tá ótima, né? Tá todo mundo vendo o Tati direitinho aí. É só a questão do áudio mesmo. Tá. Vê aí o que você vai fazer. Tá, vamos. Enquanto a Tati organiza aí, troca aí o fone, esses fatores que a Tati tá falando pra gente aí, é importantíssimo, gente. Os pais prestarem atenção nesses fatores, para não achar que é algo de rejeição simples e aí continuar forçando a criança naquele alimento. Você conseguiu agora, Tati? Vamos lá, ela tá saindo. Toda linda e vai voltar toda linda de novo. Vamos esperar ela voltar. Pronto, deixa eu aceitar aqui. Deixa eu adicionar a Tati. Oi? Oi, tá me ouvindo? Olha, vamos pro segundo fone. Tá? O outro fone descarregou. Eu tinha falado ele, agora eu tô parecendo Letícia. Vamos lá. Sim, aí eu falei dos aspectos orgânicos, neuromotores, comportamentais e também o processamento sensorial. Orgânicos, neuromotores, comportamentais e o processamento sensorial. Às vezes ela é hipo ou hiperresponsiva. Então, às vezes, aquele alimento é um estímulo sensorial desagradável para aquela criança. Nesse caso, ela vai precisar da intervenção da terapia ocupacional. Isso, é bom falar na TO, porque teve uma TO que falou assim, essa live precisava de uma TO também. E é importante, a gente vai falar justamente que existem vários profissionais, né, para atender, para ajudar a família. A gente não está falando somente do psicólogo da fono, mas tem o psicólogo, tem a fono, tem a TO, tem a nutricionista, tem o pediatra, não é isso, Tati? O pediatra. Então, é uma alteração complexa, é de etiologia diversa, pode ter várias causas, e por isso também que a equipe que trabalha, ela é uma equipe multi. Complexa. E precisa trabalhar integrado para entender o que é que está causando essa dificuldade na criança e aí conjuntamente tentar ajudar a família e a criança, porque a criança não vai comer sozinha. E quando você fala da questão sensorial, é bom a gente falar que tem crianças que ela não aceitam nem estar no mesmo ambiente em que aquele alimento está. Então, ela rejeita até isso, até se colocar nesse mesmo ambiente. Ou tocar esse alimento, né? Então, assim, por isso que a gente vai falar desses passos, né, agora. O que é importante, né, para essa mudança, para que a gente possa ajudar a criança. Então, existem uns passos, não é simplesmente colocar a criança à frente desse alimento. Tati vai falar um pouquinho agora, né, Tati, que eu achei bem legal, desses passinhos que os pais podem fazer para ajudar nessa mudança de hábito alimentar, nessa diminuição dessa questão dessa seletividade alimentar, né, Tati? Até quando a gente pensa também na terapia, que a mãe ou o pai chega com essa queixa, e a gente começa a trabalhar muitas vezes com brinquedo, mas o problema dele é comer, por que está brincando? A gente não vai começar pelo comer, pelo alimento, porque senão vai reforçar, inclusive, esse comportamento de forçar a comida goela abaixo pela boca da pobre da criança. Então, a criança ela tem alguns passos que ela precisa para poder comer. Ela primeiro tem que tolerar, ou seja, aceitar ficar perto, mesmo que não pegue o alimento que está ali do lado, ela tolera estar no mesmo ambiente, que como o Bia bem falou, a gente tem uma criança que nós acompanhamos que esperava ficar próximo ao alimento, então esse é o primeiro passo. Depois, o segundo é interagir. Então, eu já aceito que ele está aqui, agora eu vou interagir. Interagir é brincar, pegou um pouquinho, deixou lá. Depois, cheirar. Nós não podemos esquecer que a alimentação ela é multissensorial. A gente vê o alimento, cheira o alimento, sente aquele sabor, sente aquela textura. Então, depois ele já aceita cheirar o alimento, toca o alimento, porque às vezes ele brinca, mas brinca com algum utensílio, alguma coisa, e ele não aceita tocar, sentir a textura do alimento. Provar, que provar não é comer, às vezes é só dar uma lambidinha,
e, por último, comer. Então, até a criança comer, ela tolera, interage, cheira, toca, prova. E aí ela vai comer. E nós vamos gradativamente trabalhando esses passos. Viu, Flavinha? Eu vou liberar o perfil. Viu? Eu tinha esquecido. Flavinha falou aqui. Uhum. E a Mayara colocou aqui agora, que é ter sensibilidade para identificar essas situações. É extremamente importante, né? Então, se os pais precisam mesmo ter essa sensibilidade de que não é algo como simples, é algo que muitas vezes também incomoda a criança, não incomoda só esses pais, a criança se incomoda por isso, porque ela acaba vendo todo mundo se alimentando, né, e ela não consegue. E esses passos, é muito legal esses passos que Tati acabou de falar, gente. É por isso que a gente vai deixar gravado a live, para que depois vocês possam revisar novamente, porque esses passos é muito importante. Porque muitos pais chegam justamente com isso lá na clínica, né? Eles querem logo que a criança ela passe logo para a fase do comer. E a gente tem que ter essa paciência. Então, o processo terapêutico é justamente isso. E não é só na clínica, não é só na terapia. A gente precisa entender que precisamos do apoio da família para dar continuidade no processo terapêutico, justamente para a gente conseguir chegar até a última fase, que é o comer. Que é o comer. E você falou uma coisa muito interessante, que isso impacta não só na criança, mas na família. Nós não podemos esquecer que a alimentação, ela é social. A gente come não é só para ficar nutrido. A gente come porque é prazeroso, porque faz parte de um momento, tem que ser um momento legal. E a alimentação é uma situação em que a criança ela vai ser... Mas vamos imaginar uma situação. Pegou uma criança, ele não gosta de comer. Eu vou segurar ele, travando, minha coxa trava a perna dele, com meus braços, eu estou relatando situações que já viram. O meu braço eu travo a criança e com a colher eu vou e aquele alimento, passar aquele alimento na boca. Então ela vai associar que quando eu vou comer, pode ser a coisa mais gostosa do mundo. Quando eu vou comer, é uma experiência desagradável. Então, negativa. O momento da refeição ele tem que ser positivo. E por isso que a gente até fez, né, Bia, uma relaçãozinha bem bacana. Sim, fez. Podem ajudar esse momento a ser mais positivo. Porque o que acontece? E esse travamento que você fez aí, alguns pais, eles chegam com essa queixa, os sentimentos, quais são os sentimentos? Sentimento de culpa, porque não conseguem, né, alimentar a criança da forma adequada, a raiva, e vem a raiva porque quer de qualquer jeito que a criança ela se alimente, e essa raiva causa o estresse, que vai fazer com que esse estresse crie justamente esse ambiente todo desfavorável e negativo. Então, acaba sendo a alimentação, o momento da alimentação acaba sendo algo punitivo. Né? Não é algo agradável, como você colocou, é algo punitivo. E é esse sentimento também que os pais trazem de impotência, né, Tati? Que eles falam o seguinte, que parece que é a criança que está mandando. Então, esse sentimento a gente precisa se desprender. Porque ele está fazendo birra, porque ele não quer, às vezes, não é porque ele não quer, porque ele não consegue. Então, a gente tem que saber. Tanto é que parte do nosso questionário, quando a gente, né, recebe essa criança, é como é o ambiente da refeição, onde ela come, como vocês se comportam. Vamos tirar agora essa situação toda estressante, não tem mais, ninguém está forçando a criança. Mas a mãezinha está lá na introdução alimentar e ela vai oferecer abóbora, mas a mãe detesta abóbora. Então ela vai dar abóbora para a criança e ela está fazendo aquela cara que não está gostando. As expressões. A criança percebe. Ela percebe que não está gostando. E se minha mãe não gosta disso, eu confio na minha mãe. Por que eu vou comer isso? Não vai ter quem faça. Ah, mas eu só vou oferecer para a criança o que eu gosto? Não. Mas vamos tentar fazer de uma forma que a criança sinta que aquilo é legal. Isso. E o tempo também, né? A criança ela precisa ter o tempo da refeição. A gente fala muito em rotina, porque a criança tem que ter realmente a rotina. A rotina faz com que ela tenha um aprendizado. Assim, da mesma forma que na escola ela tem a rotina, eu falo muito isso para minhas filhas. Na escola você tem um horário de fazer o seu lanchinho. Então, a mesma coisa em casa. A gente tem que ter um horário. A criança precisa de rotina. Os pais precisam entender isso. Ter um horário, definir um horário para essa alimentação. E outra coisa, a criança não precisa comer com pressa. A gente não... Quando o pai ou a mãe, ou o cuidador, quem esteja, né,
acompanhando aquela criança naquele momento, dá pressa para esse momento da alimentação, ela não vai conseguir saborear o alimento, ela não vai conseguir sentir as texturas do alimento. Isso vai ser mais uma dificuldade mesmo e ela acabar rejeitando. Se eu tenho que comer com pressa, eu prefiro não comer. Você não vivencia aquele momento da refeição. Da mesma forma que a criança, ela também não precisa comer tudo. Tem que respeitar também o limite da criança. Ela comeu metade do prato. Não, você só vai levantar depois que comeu tudo. Às vezes, naquele dia, ela não tem vontade de comer tudo. A gente tem que respeitar, lógico. Observou que ela está comendo pouco demais, vamos pensar em estratégias para fazer com que ela coma mais. Jéssica falou muito legal aqui, de pensar na forma como o alimento é apresentado. Então, esse alimento ele tem que ser chamativo, agradável. Imagine, se você junta tudo, faz uma pata de tudo misturado. Primeiro, que ela não diferencia o que é aqueles alimentos, e segundo, que não é chamativo. Não vai ser interessante para ela. Isso. Outro fator importante que minha avó falava muito, você vai comer a comida ou comer a televisão? E aí é importante a gente lembrar que nesse momento da alimentação, o quanto menos distratores a criança tiver, isso vai facilitar para que ela realmente possa fazer a alimentação tranquila. Então a gente tem que entender que no momento da alimentação da criança, ela não tem que estar na frente da TV, ela não tem que estar na frente de um celular, porque parece que ajuda, Tati vai falar bem melhor do que eu sobre isso, mas parece que está ajudando a criança porque ela está ali tranquila, então assim, ela está muito mais concentrada na TV e no celular e ela vai acabar comendo o que foi oferecido, mas ela não vai justamente poder saborear, não é, Tati? Ela não vai poder saborear aquele alimento, ela não vai entender o que ela está comendo. A gente não pode fazer nada no automático. A criança ela tem que vivenciar aquilo que ela está fazendo. Se ela está comendo, ela tem que estar atenta a comer. Então, a hora de comer não é hora de colocar o celular, o tablet na frente da televisão. Muitas vezes a gente vê a criança olhando para o celular e o cuidador, a cada momento, colocando as colheradas na boca da criança. Ela não está vivenciando, ela não está mastigando, ela não está sentindo aquele sabor, porque ela está com o foco dela naquele celular, naquele tablet. Então, esse momento, ele tem que ser, ela tem que poder olhar para aquela comida, ela tem que poder pegar também. Tem uma coisa muito higiênica que as crianças não podem pegar no alimento, não pode se sujar, tem que toda hora estar limpando. Tem que também pegar e sentir essa textura com a mão, não só com a boca, porque a gente aprende com a mão e com a boca, no que diz respeito a questões sensoriais. Então, não pode, Jéssica botou muito bem, comer não se pode tornar algo mecânico, tem que ser algo prazeroso e de aprendizado. Isso aí. O pessoal tá pedindo só para eu poder liberar aqui o perfil, que eu acho que tá. Eu vou ter que fazer uma coisinha aqui. Eu vou ter que encerrar e voltar novamente rápido. Você libera depois, sabe? Porque aí fica salvo, porque se você encerrar vai contar outro tempo. Ah, então pronto. Então vamos continuar. E aí, certo, tá bom. Certo. Ok, então, vamos continuar. Então, mais a questão da criatividade. Eu adoro essa parte porque, assim, a criança, ela é criativa. A criança, ela gosta, ela é visual. A criança é visual. Então, a criatividade, apresentar os alimentos de várias formas, também é importante para chamar a atenção dessa criança. Então, o que pode fazer? Um arroz colorido. A criança não gosta de cenoura. Às vezes, ela não gosta da cenoura, ou é crua, ou é cozida. Então, você apresenta esse alimento de várias formas para ela. E às vezes a criança ela nem sabe que não gosta. Ela acha que não gosta de vegetais. Então, se você fizer uma apresentação diferente, tem muitas crianças que gostam do crocante. Se você fizer uma batatinha doce chips, talvez ela aceite comer. Então, o alimento ele tem que ser apresentado muitas e muitas vezes, de muitas e muitas formas. Para a criança que não tem alteração, já são muitas vezes. 20, 25 vezes. Para a criança que tem uma alteração e que tem essa recusa com seletividade alimentar, muitas mais. Para que depois eu apresentei mais de 20 vezes aquele alimento. Aí sim ele disse que não gosta, tudo bem, realmente, você já provou muitas vezes e você não gosta. Antes disso, não pode ser
Não deve ser porque ela não gosta, tem que ter outros fatores. Ou é a textura, ou aquele alimento tem algum aspecto negativo que traz para ela. Observar também na hora da alimentação o que que acontece. A gente vê que por conta da toda a questão dos pais, né, da correria, do trabalho, então assim, às vezes a criança só tem esse momento da alimentação com o pai e com a mãe. Então é nesse momento que ele pode aproveitar o pai e a mãe. E a criança pode usar esse momento para chamar atenção. Então às vezes não é algo que tem a ver com a questão da recusa por conta orgânica, como o Tati colocou, mas é algo mesmo que a criança está querendo tanto a atenção desses pais que no momento da alimentação, o que ela faz? Ela recusa o alimento, ela faz birra, para chamar a atenção desse pai e dessa mãe. Tem muito isso também. Ou as situações em que senta para comer também, que tem aquele momento com os pais, mas que é um momento tão curto, tão rápido, por conta da correria. E também é um momento para conversar. Uma outra dica que a gente dá é tire, se possível, pelo menos uma refeição do dia para fazer com a família, para fazer falando sobre como foi o seu dia. Isso deve acontecer desde o bebezinho. E o bebezinho, mas ele não come ainda a mesma comida que a gente. Bota a cadeirinha dele lá perto, que ele já vai fazer parte daquele momento da família da refeição. Mesmo que ele não coma ainda todos aqueles alimentos. Isso. E é importante também a gente falar da ajuda familiar. Que quando a gente recebe muito mais a mãe lá no consultório, levando a criança, do que o pai ou a família, o cuidador. Mas, assim, o momento da alimentação, não só também o momento da alimentação, mas todo momento da criança, né, os pais precisam participar. Então, a gente precisa ter o apoio desses dois, do pai, da mãe, do cuidador. E aí, quem está nesse controle da criança, eles precisam ter um bom senso de que se a mãe fala o não, aquele pai ou aquele cuidador também tem que manter aquele não. Porque acaba causando uma confusão na cabecinha da criança. Então, a mamãe diz sim, o papai diz não. Então, o que eu posso? Será que eu posso rejeitar? Eu não posso rejeitar esse alimento? Isso confunde a criança, desorganiza bastante a criança. Então, o cuidador, seja ele o pai, a mãe, a babá, a vovó, quem cuida dessa criança, quem está acompanhando essa criança, precisa entrar em acordo. Então, todo mundo precisa entrar em acordo na casa para que a criança ela possa entender de fato. Não é, Tati? Uma outra coisa legal também é lembrar de não rotular a criança. A gente não deve fazer isso com ninguém. Mas pensando na criança que está com alguma dificuldade alimentar, não ficar dizendo assim, por exemplo, alguém ofereceu, não, ele não come não, ele é ruim de boca, e ele é chatinho, ele não gosta de nada. Então, evitar trazer esses rótulos para a criança de que ele não vai comer, de que ele não se interessa, de que ele não faz. Porque nem sempre não é uma coisa que ele quer, que ele tem controle. Então, não deve se rotular nem culpar a criança por conta disso. Isso. E você falou do brinquedo. E o brinquedo, na clínica a gente trabalha com brinquedo. Não tem como trabalhar com criança, não é uma sessão terapêutica, não é um divã, a gente não vai colocar um divã. Então, na clínica é com brinquedo. A criança ela se expressa através do brincar. É na brincadeira, no momento da brincadeira que a criança ela vai se expressando. Mas isso a gente pode fazer em casa. O papai e a mamãe também pode ajudar a criança em casa comprando brinquedos que vai fazer essa estimulação. Então, comprar brinquedo de frutinhas, comprar brinquedo para fazer comidinha. Isso serve para menino e para menina. A gente não tem que estar selecionando porque é menino ou menina, não. Qualquer um dos dois, a gente pode trazer esses brinquedos para dentro de casa, brincar com a criança. É como você falou naqueles passos lá. A criança ela já vai reconhecendo alimento através do brinquedo. Não é isso, Tati? Também, com as coisas de casa, colocar a criança para brincar de fazer comidinha. Primeiro com os brinquedinhos dela, depois com uma vasilhinha de casa, um carocinho de feijão. Quem é que nunca brincou? No nosso tempo a gente brincava de bolo de barro, isso não existe mais. Mas quem é que nunca brincou com um carocinho de feijão, de brincar de fazer a comidinha? Isso pode e deve ser trazido também para que a criança ela entenda que alimento, comida, refeição não é só aquele momento restrito que alguma coisa negativa vai acontecer, né?
Aí eu até anotei ali uma coisa que está aqui nas minhas observações, é que em vez de fazer com que a criança coma, a gente tem que pensar em fazer com que ela se interesse pelos alimentos, de qualquer forma que seja para brincar, para fazer uma tinta, para aí depois ela ir aceitando esse coma, de forma mais natural. Isso aí, porque tem que ser algo realmente natural, tem que ser algo gradativo, no tempo da criança. Então, os pais têm essa pressa, causa essa pressa mesmo. A gente sabe, a gente é mãe, a gente sabe que causa essa pressa a criança não está comendo os alimentos adequados, né, os nutrientes adequado para o crescimento. Mas só que a gente precisa entender que essa pressa pode acabar atrapalhando, e aí a gente entra em um outro caminho que vai piorar a situação da criança. Preparar alimento. Preparar o alimento, né, Tati? Preparar o alimento junto com... Fazer um pão, fazer um macarrão, cortar um temperinho, isso lógico, com os cuidados, com faca e tudo, mas se ela não puder cortar, coisas que ela possa ajudar a lavar. Mas eu não gosto de comer isso. Não tem problema, não precisa comer. Você só vai me ajudar a fazer, eu vou comer. E aí ela já está participando, se empoderando e fazendo parte daquele processo. Em determinado momento que ela já está pegando, quando menos perceber, ela já dá uma lambidinha, cheira, e daqui a pouco ela está comendo. É gradual, é gradativo. É gradual. Quando eles menos esperam, e a gente já teve essa comprovação, né? A Silvia também, que é fono, que trabalha lá com a gente já conseguiu fazer isso, né? Da criança estar no mesmo lugar que o alimento, que era algo bem difícil. Então, a gente fez uma sessão terapêutica compartilhada com outras crianças, onde a gente trabalhou a questão da seletividade alimentar. E esse paciente, ele aceitou ficar no mesmo ambiente que o alimento, e em seguida ele conseguiu manipular aquele alimento no brinquedo. Então, é algo bem, parece simples, parece pouco, mas assim, foi uma superação. E foi muito difícil para ele, mas ele conseguiu já passar por essa etapa. Então, é um processo de superação mesmo. E aí, nesse processo de superação, a família tem que estar engajada. A família tem que estar engajada. Outra coisa bem legal da gente falar, e que Tati até que mencionou isso, é não oferecer os alimentos em embalagens. Né? Você falou isso e eu achei fantástico essa dica, né? Não oferecer os alimentos na caixinha, na embalagem. Explica um pouquinho por quê, Tati? Porque tem alguns pais que estão tendo essa dificuldade. Isso a gente vê bastante também, principalmente com as nossas crianças que têm autismo. Porque eles têm uma rigidez maior, uma inflexibilidade cognitiva e eles gostam das coisas mais restritas. Então, digamos que eu ofereço para ele, vou pegar uma embalagem e ele gostou. Ele tem chance dele só querer aquele naquela embalagem. Se você tirar, o gosto vai ser o mesmo. Ou se você pegar um de outra marca, que o gosto vai ser o mesmo, mas ele só vai aceitar. Então, isso reforça a seletividade. É um dos fatores que pode ajudar. E também, as nutricionistas, elas falam até isso muito. Desembale menos e descanse mais. A gente tem que oferecer também os alimentos mais naturais. Tem que ter essa possibilidade da criança estar experimentando menos alimentos processados. E os que são processados, os biscoitos, a gente vai oferecendo com a variabilidade, tentando oferecer a variabilidade de variação de marcas, para não ficar restrito a um só. A Suzane até colocou que isso acontece comigo e a gente ficou conversando, né, Bia? E como fazer? Ele já gosta só daquela embalagem, só daquela marca. E o que a gente vai fazer? No gradativo. Primeiro, conte aí, Bia, o exemplo do paciente que você tem, como é que ele é. Eu tenho um paciente lindo e maravilhoso, né? Ele tá dentro do espectro, né? Espectro autista. E que ele ama bolacha creme caca, mas ele só come se entregar a embalagem fechadinha para ele. Se a embalagem estiver aberta, se tiver tirado um biscoitinho, ele não come. E é a alimentação que ele mais gosta, né? Aquele biscoito creme caca. E aí, quando você falou disso, eu lembrei logo dele, porque realmente acontece isso. E é fantástico essa dica que você deu. E não serve só para as crianças autistas, que a gente sabe que as crianças autistas, eles padronizam, acabam padronizando naquele comportamento, mas serve para todas as crianças, porque eles acabam realmente rejeitando o alimento, porque ele olha e fala, não é esse que eu como, não é essa marca. Isso acontece com minhas filhas, por exemplo.
A gente vai comprar um docinho, tá lá, o doce é igualzinho, mas não é a marca. Ela fala, mamãe, mas essa marca eu não como. E aí depois eu falo pra ela, vamos experimentar. Tá lá igualzinho. Vamos fazer experimento, quem sabe você não gosta. E aí a gente faz isso, a gente faz o experimento e elas aceitam. Aí elas já, mãe, realmente, e eu acho que é até mais gostoso. Então a questão da embalagem, essa dica da embalagem é super legal. E aí, para poder a gente ajudar essa criança, que ela tem essa rigidez, que só aceita essa embalagem, a gente vai aos pouquinhos. Então, primeiro, ele só gosta da embalagem fechada. Ok. No outro momento, eu mesma abro a embalagem. Aí depois a gente vai brincando de embrulhar a embalagem de outra forma, até que vai chegar um momento que ele vai aceitar fora da embalagem, então a embalagem mais aberta. Depois, quando ele vai aceitando fora da embalagem, aí a gente pode ir mudando de marca. A mamãe falou, Gugu só toma Danone de garrafa e tem que ser de morango. Então, é bem isso. Então, imagina, tem que ser na garrafa. Ele tem que ver na garrafa, né? Edivânia também... nessa garrafa. Isso. E a Edivânia também colocou aí agora. Aconteceu muito com minha afilhada, ainda acontece, a minha afilhada, né? Hoje ela tem 2 anos e ela ainda realmente ela também faz isso ainda. Então ela olha a embalagem, né? Então ela acaba querendo escolher pela embalagem, não pelo que tem dentro, não se interessa nem experimentar o alimento. Eles têm bastante essa dificuldade, né? Principalmente as crianças autistas, em experimentar o novo. Mas a gente vai tentando, bota ali próximo, prova um pouquinho, daqui a pouco ele prova, né? E ele vai aceitando. E a gente não pode esquecer também que não existe regras e generalizações absolutas, porque nós somos seres humanos. Não. E a criança não vai gostar de tudo. Tem coisa que também ela não vai gostar. A gente não gosta de comer tudo, né? Eu detesto comer gordura. Então, não vou comer gordura. Respeitar, é bom. Respeitar. Por exemplo, tem criança que não gosta do doce, de comer doce. E a gente, às vezes, né, se espanta com isso. Mas como a criança não gosta do doce? É como você falou, realmente ela tem uma seletividade, o paladar dela não é um paladar que aceita o doce. E a gente tem que respeitar. Isso pode, algumas vezes me perguntam, Bia, mas isso pode ir passando com o tempo? Pode, claro, ela pode, né, adquirindo, justamente vendo a família se alimentar de uma forma adequada. Na escola, a escola ajuda muito. Eu costumo dizer para os pais, as escolas atrapalham, mas a escola ajuda, porque alguns pais falam, mas ele não comia o salgadinho, né, não comia nada industrializado, e vai para a escola e quer comer o alimento que o coleguinha está comendo, que é o alimento industrializado. É verdade, isso acontece, a gente sabe que isso pode acontecer. Mas também, Tati, tem o outro lado, que a criança às vezes vê a outra comendo uma bananinha e ele se interessa em comer aquela bananinha. E pede para a mãe. Está melhorando muito, porque hoje em dia já tem, na maioria das escolas, todas que eu conheço, tem o dia da fruta, né? Isso! Deveria ser todo dia, mas como também é um aprendizado, a gente entende que é gradativo, já tem aquele dia que não vai comer o alimento industrializado, olha que bacana. Então, é entender que é um processo, é passo a passo. E os outros coleguinhas, eles influenciam. Volta e meia tem esse relato. Ele não come, mas a escola ele come, porque tem aquele meio que favorece, tem aquele coleguinha que ele troca, que ele vai, que ele pega do outro. Então, isso é bem bacana. É verdade. E aí dentro... uma pergunta lá atrás que Lilian fez. Ela perguntou a relação do glúten com o autismo. As Nutris, elas até falam melhor sobre isso, mas assim, bastante é que se a criança ela tiver intolerância, alergia, questões gastrointestinais relacionadas ao glúten, sim, isso pode trazer repercussão no comportamento. Se não necessariamente precisa fazer uma dieta restritiva e tirar o glúten daquela criança. Então, depende da criança. Isso. Outra coisa que a gente precisa falar também é a questão que você falou no início, lá dando a resposta para a Teca, é da insistência. Às vezes aquele alimento foi oferecido 1 ou 2 vezes, a criança rejeitou, então a família já desiste. Então tem que ter essa insistência, né, Tati? Tem que insistir,
de outras maneiras, né? Não precisa ser uma sequência, não precisa ser... oferecer a segunda, a criança... Isso, direto, não precisa, tem que ser mais natural. A gente vai levando ela, né, a criança. E levando ela me lembra muito de uma coisa que às vezes acontece na hora de comer, é barganhar. A gente não deve barganhar com a criança. Depois eu vou lhe dar um doce. Não devemos barganhar com a criança. Coma, porque é gostoso, você vai ficar saudável, aí tudo bem. Mas como que eu vou te dar o brinquedo? Como que eu vou te dar o celular? A gente tem que evitar fazer essas barganhas, porque a criança é muito esperta. Até porque a criança, ela acaba entendendo que ela está no comando. Então, ela entende que ela está no comando. Então, se eu estou no comando, eu que vou escolher o alimento, eu que vou escolher a hora que eu vou comer. E a gente tem que fazer o inverso. Quem comanda é a mãe, quem comanda é o pai, é o cuidador. O cuidador organiza a rotina. A criança, ela, lógico, tem a participação, tem a Por isso, inclusive, que você falou mais cedo sobre a importância da rotina. E se a gente tem uma rotina estabelecida, horários, mais ou menos, nada muito rígido, porque não é exército, mas naqueles intervalos, evitar comer bobagem. Porque se ele come bobagem, ele não vai ter fome para, no momento da refeição, ele comer o que é adequado. A Gil está colocando aqui que antes o príncipe dela, né, ele comia vitamina de banana, tomava vitamina de banana, de abacate, hoje não. A gente sabe que isso ocorre, né, Tati, essa mudança. A criança, às vezes, quando o bebê come peixe, come todas as verduras. Explica aí, Tati, por que muda isso? Por que acontece? Porque a gente vai falando. Tem um processo que se chama poda neuronal. E às vezes a poda neuronal ela é responsável por a criança abandonar alguns comportamentos e parar de comer algumas coisas que ela comia antes. Então, o bebê ele nasce com muitos neurônios, né? O cérebro cheio de neurônios prontos para fazer as suas conexões e se desenvolver ao longo da vida. Então, tem algumas idades em que vai acontecendo essas podas. O nosso organismo ele vai limpando aquela conexão que não está sendo feita, aquilo que não é necessário, vamos limpar. Por que limpar, né? Para que o que tem de conexão que funcione melhor. E às vezes nessa acaba saindo algumas coisas que ele fazia. E é engraçado que não tem poda neuronal para doce. Não sei porquê, né? Você não para de comer doce, mas para de comer uma verdura. Mas isso acontece e a gente volta para a questão da paciência e persistência e a tentar reintroduzir. Isso. Eu falo isso para os pais porque, assim, quando o bebê, o paladar dele ainda não está aguçado. A criança, ela está ainda, né, constituindo esse paladar. Então, à medida que isso vai passando, ela descobre, por exemplo, que o maxixe não é tão interessante, né? Que o jiló não é tão gostoso. E é porque acontece, a gente oferece, por exemplo, um alimento azedo, a criança, ela experimenta, ela gosta, às vezes faz uma caretinha, mas ela aceita. E aí, com o passar do tempo, a criança ela rejeita aquilo, mas porque ela justamente adquiriu o paladar dela completou lá. Aí Gil está perguntando, é válido continuar oferecendo? Sempre, sem forçar. Oferece, tenta ver se ele vai aceitar, tenta colocar ele para fazer junto. Se ele não aceitou, tudo bem. E aí vai insistindo até chegar mais. Muitas vezes aí não precisa insistir mais porque é algo que ele não gosta. Se você conseguir oferecer aqueles nutrientes, aquelas frutas de outra forma, tá? Aí, tá voltando, Bia, que você falou da questão do amadurecimento do paladar. E nesse sentido, as coisas doces, eles ficam lá em cima. Porque o doce é um paladar que agrada muito a criança e ele traz aquela alimentação, né, a nível de hormônios e tal, que ele deixa a gente legal, faz ter vontade de querer comer mais. Então, por isso que a criança ela se interessa muito mais pelo doce do que, na maioria das vezes, do que os outros alimentos. Isso. E aí, Gil, espero que tenha respondido aí para você. Eu sei que você que é uma mãe que participa muito, que faz coisas legais, a Tati sabe, né? Com o filhinho dela, com o príncipe dela. E ela tá aí bem atenta a essas dicas. Espero que tenha respondido. Outra
questão que eu queria falar, Tati, assim, é das causas. Não é que existe uma causa, como você colocou, não tem como a gente definir uma causa. Mas, assim, é importante a família perceber em que época que a criança começou a rejeitar. Se naquele momento que ela começou a rejeitar, se foi um momento onde aconteceu algum trauma, algum rompimento. E aí a gente tem que lembrar se foi quando houve uma separação dos pais, se aconteceu alguma perda na família de alguém bem próximo, né, onde que ajudava até nesse processo da alimentação da criança. Se houve uma mudança do cuidador, da babá, da pessoa que participava da rotina da criança, isso pode e influencia muito. Às vezes, assim, a criança ela tá convivendo muito com a vovó, né? Tá o tempo todo com a vovó e essa vovó tá oferecendo diversos alimentos. E de repente, ele se afasta dessa vovó. E isso pode causar um rompimento nessa alimentação. É uma forma da criança dizer o que ela está sentindo através desse rompimento com o alimento. E a gente já falou, quando você falou de segurar a criança, a punição. Precisamos lembrar que punir não vai ajudar. Se você pune a criança no momento em que ela rejeita o alimento, isso vai ficar marcadinho lá na cabecinha dela, no cérebro dela, e ela vai entender que aquele alimento vai causar dor. E ela vai acabar rejeitando mesmo. É uma experiência negativa. Isso, a Gabi entrou agora. Tudo que você falou me volta também a esse momento atual. Mudança de rotina, como está sendo uma mudança tão drástica, com muitas crianças que estão o tempo todo em casa, e a gente está vendo com as nossas crianças que algumas delas estão com mudanças na ação também. Não quer comer todas as coisas, parou de comer algo que comia. Então, isso também é desse período que está acontecendo, né? A Lília fez uma pergunta bem legal aí. Se a criança for bem difícil para comer, a gente deve insistir ou deixar, sabendo que se ela não comer, ela vai perder aqueles nutrientes? A gente sempre vai tentar, de uma forma positiva, fazer com que ela coma aquele alimento, oferecendo ele de formas diferentes, persistir naquele alimento e não insistir de uma forma muito taxativa. E se vai se percebendo que ela está comendo muito pouco, que ela não está ingerindo os nutrientes suficientes, que ela só come mingau de mochilão, por exemplo, se pagar a marca, né? Mas só come mingau. Mingau não é nutricionalmente rico para aquela criança. Então, precisa entrar com a nutricionista para ver se aquela criança, paralelamente a uma estimulação de tentar fazer com que ela se alimente, se ela não precisa de um suplemento. Então, tem que entrar o nutricionista, o nutrólogo, o gastro, o pediatra, para fazer esses exames laboratoriais e ver como é que está a parte clínica da criança. A gente não vai ficar esperando a de eterna até que aquela criança coma, porque às vezes tem casos que precisam sim suplementar, enquanto a gente vai tentando, com todas as terapias, ver se ela vai aceitando esse alimento. Uhum. É por isso que é importante, na visita ao pediatra, a família informar. Informar que a criança está com essa dificuldade, informar qual é o alimento que a criança está rejeitando, se isso é algo constante, porque também é outro ponto importante. A dificuldade da seletividade alimentar não é quando a criança ela rejeita simplesmente um alimento, é quando ela rejeita uma série de alimentos, né? E isso por diversas vezes. E aí, isso sim. Isso, aí é preciso mesmo. Aí leva essa informação para o pediatra, porque ele vai dar as orientações e ele vai encaminhar a família para procurar os profissionais corretos para ajudar nesse processo. Isso quanto antes, melhor, né, Tati? Porque às vezes a Teca, por exemplo, Teca, a gente vai utilizar você aqui como exemplo. Você é maravilhosa, a gente vai utilizar. O bebê, ela tá com um bebezinho, então já despertou nela que tem algo errado aí. Então, ela já ficou preocupada. Isso é importante, os pais estarem atentos. Porque, por exemplo, se a Teca deixa para perceber isso ou tomar uma atitude com 3, 4, 5 anos, já foi um tempinho, né, que a gente deixou de utilizar para fazer os estímulos corretos na criança. Já passou um período, então quanto mais cedo a gente intervir, vai ser uma estimulação para ele. Então, eu estou com uma bebezinha agora que ela tem 2 e pouquinho, e a gente está fazendo essa estimulação. Bota ela para brincar com brinquedos, ela vai estar comendo tudo.
e sempre tentando levar tranquila, sem passar desespero para a criança. Não quer dizer que a gente não vai se preocupar, e o pai tem que ser nutrido, alimentado, inclusive pensando em imunidade, todas essas questões. Mas para a criança a gente tem que tentar ser o mais tranquilo possível. Aqui, a Gil está falando, aqui ofereço alimentos que a Átila não comeria puro, como ovo, né? Acho que ela acaba misturando. Ótimo, é isso mesmo. É fazer essa misturinha. Ela não gosta de cenoura. Ela rala a cenoura botando ovo. São estratégias. Então a gente vai tentando fazer estratégias para que a criança coma. Pode até citar algumas estratégias, né? Então, o que você vai começar a estimular a criança? Então, digamos que eu estou com a criança no consultório e ela não gosta de várias coisas. Ela não gosta de jiló, ela não gosta de batata, ela não gosta de feijão, mas ela gosta de banana. Eu vou começar do jiló, que ela não gosta? Não, vou começar do que ela gosta, da banana, e depois a gente vai para o que ela gosta menos, até o que ela não gosta de forma nenhuma. Os alimentos eles devem ser oferecidos. A outra dica também é de forma gradual e repetida. Tem que repetir. Tem que ter criatividade na apresentação, como a Jéssica, né, lembrou a gente. Tem que ter rotina. Aquela criança ela não pode ser estimulada para se alimentar só dentro do consultório. É em casa, na escola, é com a cuidadora, em todos os locais. Então não adianta. No consultório a gente estimula, ele às vezes até aceita uma frutinha amassada, mas chega em casa ele só vai comer tudo batido, passado na peneira. Não, tem que ter rotina e tem que ter persistência. E empoderar a criança, colocar que ela participe dessa rotina da casa. A alimentação. Isso. Umas coisas a Gil é maravilhosa. Ela está colocando aqui que ela mistura mesmo banana da terra com ovo, com inhame. Isso aí, tá certíssima. É isso mesmo. Essa mistura, né? A minha sogra, por exemplo, ela faz um pirão, assim, aquele pirão com verdura, com tudo dentro. E aí, o que é que ela ensinou? Ela ajuda, né, os netinhos de forma legal. Ela pega essas verdurinhas, ela machuca e mistura no pirão. Então, o pirão fica com cor. A minha filha, por exemplo, fala, mamãe, eu quero pirão abóbora. Ela quer da cor abóbora. Mas ali tá... Isso, ela associou, mas ali tá a abóbora, ali tá o quiabo. Então, tem várias verdurinhas que tá tudo misturadinho ali. Ela não tá vendo, mas ela está se alimentando e está adquirindo aquele nutriente. Isso. E aí, depois, também vai mostrando para ele, quando ele gosta, olha esse negocinho daqui, é a bananinha da terra que você gosta. Olha como a banana pode ser. Que delícia. Vamos fazer a banana de forma diferente. Vamos fazer um bonequinho com a banana. Olha, vamos fazer um bonequinho com a comida. E aí ele vai... Isso. Criativa desse processo. A Mayara colocou aqui, elogio minha filha quando ela come um alimento que eu não gosto, como banana. Digo que eu como porque ela gosta e é saudável, que legal. Então, assim, às vezes é o contrário, né? É o filho que estimula, a mãe ou o pai. Legal, Mayara, gostei. Eu tenho uma filha que, graças a Deus, ela come tudo, né? Nunca me deu trabalho para comer, mas pequenininha, acho que ela tinha 5, ela dizia que não gostava de cenoura. No outro dia, ela chegou da escola dizendo que ia gostar de cenoura porque crescia o cabelo igual a Rapunzel. Ai, que legal! A da escola, falando dos nutrientes, ela disse que a cenoura é bom para o cabelo, para a unha. Então, a gente vai falando na linguagem da criança, ela queria virar a Rapunzel, e aí ia comer cenoura Rapunzel. Comer alimentos verdes para virar o Hulk. A gente tem que tentar ser o mais lúdico possível. Olha, adorei. E aí, voltando também na questão da família, né? O papel do pai também é importante. Vamos falar um pouquinho desse pai, né? Eu gosto muito de falar do pai, porque eu parabenizo muito os pais que vão para a clínica, né? Então, assim, quando o pai vai levar a criança, aí eu coloco para fazer a terapia junto, parabenizo, porque a participação precisa ser de todos. Então, o pai também precisa participar nesse momento. O pai também é um exemplo, ele precisa... Porque a gente tende a pensar assim, quem faz a comida é a mãe. Ah, Letícia, adorou, não foi ler, sua mãe falou de você. Quem faz a comida é a mãe, então acha que é a mãe que tem a responsabilidade de tudo. Mas assim, a gente pode misturar tudo aí, não tem uma responsabilidade que cabe somente a um.
cabe aos dois. Mesmo que o pai não saiba fazer a comida, hoje todo mundo vai fazer a comida. A mãe, ela direciona aquele processo, já que ela sabe mais, mas o pai ajuda a cortar e coloca a criança junto. Então, tem que ter essa participação da família nesse processo. Não está escrito em nenhum lugar que é a responsabilidade da mãe alimentar a família. Uhum. Inclusive, aqui em casa já está combinado que amanhã quem vai fazer o almoço vai ser o pai e as duas filhas. Então, amanhã eu estou de convidada, viu, gente? E o cardápio é lasanha. Quem quiser vir, aliás, não dá para ninguém vir porque a gente está em quarentena, mas... É bom que a família está ouvindo, já vai pegar a dica, viu? É por isso que eu... Verdade. Vamos que tem mais alguma pergunta? Eu só vou reforçar aqui que teve a pergunta de novo da relação do glúten com o autismo. Então, sim. Eu gosto muito de reforçar que quem vai falar muito melhor disso é a nutricionista, né? Mas se a criança não tiver intolerância, alergia ao glúten, bem como outras coisas, né? Caseína, lactose, essas alterações gastrointestinais podem trazer repercussões no comportamento. Então, não é que o glúten ele vai causar o autismo, mas ele vai trazer repercussões no comportamento. A criança ela vai ficar mais irritada, se percebe sim alterações de linguagem naquela criança, e aí nesses casos faz uma dieta restritiva. Então tem que ser tudo muito bem pensado com a equipe médica daquela criança, daquele autista e a nutricionista. Isso, e assim a gente Tati está dando essa resposta aí para a Lília em relação ao autismo, mas assim, quer dizer que a criança que apresenta, não é, Tati, a seletividade alimentar, ela está dentro do espectro, não tem... a gente sabe, claro, que a maioria das crianças autistas, ela tem essa seletividade alimentar mesmo, mas isso não quer dizer que caiba somente para a criança autista. Essa é uma queixa de crianças típicas, é uma queixa de crianças que têm só um transtorno de integração sensorial, mas é porque no autismo isso ocorre muito. Né? Então, tem um percentual muito grande de crianças autistas e que são seletivas. Né? Por isso que chama bastante atenção. Mas eu atendo criança seletiva e que não é autista. Isso mesmo. E é como eu falei daquelas causas lá, né? Pode ser outras causas. Então, é por isso que precisa ser... O pai tentar perceber, tentar lembrar quando é que começou, de fato, se houve trauma, né, se houve algum momento em que ocorreu mesmo. E quando a gente faz essa investigação, que eu faço essa investigação, eu falo, vamos lá, vamos pensar lá atrás, né? Vamos pensar, quando foi que ele rejeitou a primeira vez? Então tem que resgatar essa memória mesmo, para a gente entender, porque quando a gente descobre realmente o que é, a gente consegue, enquanto psicólogo, a gente consegue trabalhar melhor a situação. Então, há casos que, por exemplo, que o rompimento com esse alimento foi devido à separação do pai, né, dos pais. Então, a gente vai trabalhar essa questão com a criança. E aí, a partir do momento que a gente trabalha, que ela consegue colocar, né, que ela consegue evoluir, ressignificar isso, a criança, ela ressignifica esse momento, né, da separação, isso fica muito mais tranquilo para ela, e aí ela vai conseguindo seguir aí, e aí a gente vê que os resultados e as melhoras são bem, bem garantidas. Isso. Aqui, como é uma alteração que pode ter várias causas, né, desde esses aspectos que você traz psicológicos, desses sintomas, então realmente é difícil de identificar, e às vezes é multifatorial, não tem uma causa, né? Então a gente tem que realmente investigar, passar para o psicólogo para ver os aspectos emocionais relacionados. Eu peço sempre para ver vídeos da criança comendo em momentos diversos, porque a gente tem que ver como é esse momento da refeição. E deixando muito claro que a gente não está julgando a mãe, o pai, nada disso. A gente está ver o que tem naquele momento que a gente pode ajudar a comer melhor, ou, tirando comer, a lidar melhor. Saiu o seu áudio, Tati? Tá encerrando, né? Tá no horário, gente.